Olá! Está começando o Inteiro Teor, uma produção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A privatização ilegal de terras públicas. Um crime que tem natureza permanente conforme decisão do TRF da Primeira Região. Significa que esse crime não prescreve a partir do momento em que o invasor deixa o lugar. Uma reportagem sobre o assunto e uma entrevista com o especialista em políticas públicas, Fernando Bom Tempo. São os destaques do Inteiro Teor de hoje. Quem invade terra pública, seja para construir, abrir estrada, revender terreno para outras pessoas, o que for, quem faz isso comete crime punível com prisão. E o prazo para esse delito prescrever não começa a contar durante o período da ocupação ilegal. Foi o que concluiu o TRF da Primeira Região ao analisar um processo que denunciou a invasão de 1.800 hectares de terras da União no estado do Pará. Muita gente não sabe. Ocupar indevidamente terras que parecem não ter dono, mas que na verdade pertencem à União, aos estados ou aos municípios, é crime. Em todo o país, há milhares de hectares assim, sem edificações ou plantações, mas que precisam ser preservados para o caso de utilidade pública, por exemplo. A lei diz que quem invadir estes terrenos pode pegar de 6 meses a 3 anos de detenção. A mesma pena também vale para aqueles que ocuparem irregularmente terras que já foram delimitadas para a reforma agrária. E a natureza deste crime é permanente, ou seja, como a ocupação irregular das terras públicas se prolonga no tempo, este delito não prescreve até que o infrator deixe o lugar. Recentemente, inclusive, o TRF da Primeira Região condenou um homem que se viu numa situação assim. Ele invadiu 1.800 hectares de terras da União no estado do Pará, abrindo estradas e clareiras sem autorização legal. De acordo com o processo, o crime ocorreu no ano 2000 e a Justiça Federal do Pará o considerou prescrito, enquadrando-o como instantâneo, como ocorre quando há um homicídio, por exemplo, que se consuma com uma única conduta. Mas o Ministério Público Federal recorreu ao TRF, reforçando o caráter permanente da invasão. De acordo com o relator do processo, desembargador Olindo Menezes, há vários casos semelhantes onde quem invadiu e permaneceu irregularmente em terrenos do Estado não se livrou da pena. Em Brasília, este problema não é incomum. O governo do Distrito Federal, vez e outra, se vê obrigado a retirar de áreas públicas invasores identificados pela fiscalização. Este advogado criminalista explica que as penalidades previstas para quem invadir terra pública têm também um objetivo pedagógico, que passa pela conscientização da importância de se preservar estes espaços. Temos o efeito pedagógico e a sociedade vai caminhando para o não desvio, porque não basta só a previsão em abstrato na lei. É importante para que a lei, aquilo que o Estado deseja, que haja efetivamente fiscalização. Como já dizia o Beccaria, a questão não é nem tanto o quanto de pena, mas a certeza da punição. Então o que importa não é a quantidade da pena, mas o jurisdicionado, o cidadão, ter consciência de que se ele desviar, se ele praticar aquele comportamento desviado, ele vai receber a sanção penal. Pelo Brasil, são milhares de casos de invasão de terras públicas, desde as ocorridas na imensidão da Amazônia ou mesmo as que vemos mais recentemente nos centros urbanos, como Brasília. Um assunto amplo que vai ser debatido no próximo bloco com o especialista em políticas públicas, Fernando de Assis Bom Tempo. Já, aqui no Inteiro Teor. O Inteiro Teor está de volta. No primeiro bloco, você viu a reportagem sobre a decisão que explicou que o crime de invasão de terra pública não começa a prescrever quando o invasor deixa o lugar. O repórter Rafael Braga detalhou esse assunto e outros ligados à invasão de terras públicas com o professor Fernando de Assis Bom Tempo, especialista em políticas públicas. Doutor Fernando, estes espaços denominados terras públicas, assunto sobre o qual a gente falou na reportagem que acabamos de assistir, não podem ser ocupados sob nenhuma hipótese pelo cidadão?
Qualquer utilização de terra pública depende necessariamente do respeito às regras estabelecidas pelo Estado. O Estado é o grande responsável por fazer a regulamentação da utilização de todo e qualquer tipo de bem público. E o particular, ao fazer uso dele, tem que necessariamente respeitar esses regramentos. A lei que trouxe essa previsão, crime de terras públicas, ela está se referindo a terras públicas não só da União, né, mas também dos estados e dos municípios. Com certeza. Todas as terras que são pertencentes à administração pública geral, federal, estadual, municipal, elas estão albergadas por essa mesma lei e constitui crime a sua invasão. Agora, na avaliação do senhor, esta legislação está surtindo efeito? Surte efeito, doutor? A legislação, ela muitas vezes é mitigada na sua utilização específica, porque na maior parte das vezes ela traz à tona também as questões sociais relacionadas à reforma agrária, ao direito de moradia, à dignidade da pessoa humana, aos direitos humanos de uma maneira geral. E aí no momento em que isso acontece, e aí vem o Estado querendo fazer o cumprimento da lei do crime de invasão, as associações, as entidades civis e governamentais relacionadas aos direitos sociais, elas normalmente se insurgem, reconhecendo que há uma inação do Estado em solucionar um problema crônico no país, que é a concentração das propriedades na mão de poucos, enquanto muitos não têm onde cultivar o seu próprio sustento. Nós mostramos na reportagem, doutor, uma situação envolvendo um crime que ocorreu no estado do Pará. A discussão principal, inclusive, travada no âmbito do TRF da primeira região, se dizia respeito à questão de crime continuado ou de crime permanente. Agora, a gente sabe que este é um problema que existe não só nos grandes rincões, por exemplo, invasões de terras localizadas na região amazônica, mas também nos grandes centros urbanos, né? Temos os problemas da grilagem, de quem é a responsabilidade pela fiscalização, para fazer cumprir o que está na legislação. Grosso modo, a fiscalização ela deve ser feita pelo ente que efetivamente é o detentor da titularidade daquela propriedade, seja ele a União, propriamente dita, o Estado ou o próprio Distrito Federal. E aí, cada um dos órgãos federados que estariam diretamente afetados a esta área, eles seriam responsáveis por buscar a preservação do bem público que está sendo usurpado ali. Agora, invadir é diferente de ocupar, e isso traz consequências, efeitos legais para quem estiver incorrendo ali nesse tipo de situação. Explica para a gente isso. Grosso modo, a invasão ela acontece quando você já tem o ingresso desautorizado sobre uma área que já tem uma afetação específica, uma utilização específica por parte do Estado. Já a ocupação se dá na boa parte daquelas terras devolutas, aquelas terras que não têm uma destinação específica e que já não esteja sendo utilizada especificamente pelo Estado. Essa, em tese, seria a distinção entre esses dois institutos. É a situação, por exemplo, das pessoas que ocupam para a finalidade da reforma agrária, por exemplo. Né? Isso, é um dos principais, vamos dizer assim, uma das principais teses de defesa, um dos principais enfrentamentos, é exatamente fazer esse afastamento. Não estou invadindo, estou ocupando. E aí essa ocupação vem com o objetivo de sanar os desequilíbrios de reforma agrária, etc. e tal, para buscar tanto fugir do tipo penal, como também legitimar, entre aspas, a ação que está sendo realizada. Essa decisão que nós mostramos na reportagem reafirmou a jurisprudência da Justiça Federal no sentido de que, em se tratando de invasão e não de ocupação, o prazo prescricional só começa a contar após encerrada ali aquela situação da invasão propriamente dita. É importante também se esclarecer isso, né? Com certeza. Em se tratando de invasão, a cada dia que eu permaneço no local, continuo praticando o crime, e aí só com minha saída que se encerraria o prazo, ou iniciaria prazo prescricional. O que é importante, doutor Fernando, o cidadão saber sobre os riscos de se invadir terrenos públicos? Terrenos da União que estão localizados nas capitais, nos grandes rincões, muito além de estar incorrendo um crime, outros problemas podem ser levados ali para conta daquele cidadão, né? Então é importante se esclarecer isso. Com certeza. Qualquer tipo de envolvimento em atos de invasão, eles acabam necessariamente maculando, entre aspas, a ficha do indivíduo. De modo que, ocasionalmente, ele queira participar de qualquer processo regular de reforma agrária, poderá certamente estar registrado em seu detrimento qualquer envolvimento em circunstância dessa natureza. Isso sem contar os aspectos relacionados ao prejuízo material, porque em se tratando de ocupação ou invasão de terras públicas, o Estado, quando vem derrubando tudo que tem pela frente. Então a pessoa acaba invadindo, gastando o pouco que tem para fazer o cultivo, para fazer a construção do que seria a sua moradia, o seu lar,
passa-se o trator em cima e não tem direito à indenização de nada. O senhor tem uma vasta experiência no âmbito do direito processual, não só nos TRFs, mas também nos tribunais superiores, mas também é especialista em políticas públicas. E é possível fazer um link em relação a esse tema das terras públicas. Políticas públicas e terras públicas têm tudo a ver quando a gente leva em consideração a necessidade de se fazer um bom uso desses terrenos, né? Ah, com certeza. O que a gente tem visto é que um dos grandes responsáveis, até sem eximir a responsabilidade do ato criminoso da invasão, um dos grandes propulsores pela utilização indevida das terras públicas em casos como esse que nós estamos analisando, é o próprio Estado, que se mostra especialmente ineficiente em estabelecer políticas concretas de ordem pública para permitir que o cidadão de qualquer classe, em qualquer circunstância, tem acesso ao direito à moradia, à terra, ao sustento, ao seu provento. A partir do momento que o Estado não consegue gerir bem esta informação, aí de fato até por um ato de desespero, excluído a má-fé de alguns, não é? A pessoa acaba realmente tentando buscar prover-se pelos seus próprios meios e acaba incursionando necessariamente no desrespeito da norma. Agora, doutor Fernando, só para deixar reforçado para o nosso telespectador e para quem está nos assistindo, quer dizer, a ineficiência do Estado não pode significar de forma alguma que o cidadão pode sair por aí desrespeitando a legislação e se ver no risco de estar numa situação como essa que a gente mostrou na reportagem, né? Não existe nenhum tipo de ato que nós podemos considerar como correto fora das balizas do Estado democrático de direito. Então não existe nenhuma solução para o país que esteja ao arrepio da lei. Então, por mais que exista inabilidade do Estado, ineficiência do Estado, não é desrespeitando a lei que nós vamos sanar este problema. É sim, continuando a lutar por exigências, exigindo para que os políticos, para que os gestores públicos encarem este problema de uma forma efetiva, de uma forma certa, e não desrespeitando a norma. Pois é, e uma prova de que a justiça é aplicada sobre todas as situações é justamente esse julgado que nós mostramos na reportagem. Doutor Fernando, muito obrigado por sua participação aqui no Inteiro Teor. Eu que agradeço. É com você, Carlos. Você acompanhou Inteiro Teor, uma produção do Núcleo de Rádio e TV do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Nosso programa está online no portal www.trf1.jus.br e também no nosso canal no YouTube. A gente fica por aqui, até o nosso próximo encontro. Tchau!